Realmente não existe pecado secreto, conforme Nancy DeMoss Wolgemuth. Aquilo que você está escondendo de seu marido, que você acha que ele nunca vai descobrir, aquilo que você está escondendo de seus pais, a forma como você pecou contra um chefe e roubou tempo, ou dinheiro, ou posses, ou seja o que for, ou o que você fez 15 anos atrás, aquilo que você pensou que era tão pequeno, mas que atormenta a sua consciência, se você não trouxer à luz e confessar, um dia virá à tona. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth. Estamos numa jornada em direção ao avivamento pessoal. Nancy está ensinando uma série chamada Buscando a Deus. Temos ouvido sobre a ligação entre a humildade e o reavivamento. Nas próximas semanas, descubra por que o silêncio nem sempre vale ouro. Vamos ouvir como a honestidade é uma parte importante do avivamento. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Não sei se você já fez isso quando era criança, mas me lembro claramente de brincar muito de faz de conta. As duas coisas que eu mais gostava de brincar de faz de conta eram escola e igreja. Claro, eu queria ser a professora ou o pregador. Eu era uma criança controladora e alguns velhos hábitos são difíceis de deixar para trás. Claro, eu sou a mais velha de 7 filhos, então tínhamos uma sala de aula ou uma congregação já embutidas. À medida que cresci, comecei a perceber que muitos adultos ainda brincam de faz de conta. Uma das maneiras que mais fazemos isso é fazer de conta que somos cristãos, brincar de igreja, brincar de ser cristão. Percebo que a encenação que fazíamos quando crianças meio que assume algumas outras formas à medida que nos tornamos adultos. Ao continuarmos nesse processo de buscá-lo e pedir a Deus que avive nossos corações, queremos experimentar a alegria do avivamento pessoal. Temos falado sobre alguns pré-requisitos, alguns princípios fundamentais. Falamos sobre o princípio da humildade. Você nunca se aproximará de Deus a menos que se humilhe. Deus mantém sua distância dos orgulhosos. Ele se opõe a eles. Mas aqueles que se humilham, Ele se aproxima deles. Se quisermos experimentar avivamento em nossos corações, há outro princípio fundamental, e é sobre isso que falaremos nas próximas semanas. O princípio da honestidade. Honestidade, ser transparente, aberto e honesto diante de Deus e dos outros sobre a verdadeira condição de nossos corações, sem encenações, sem fingimento, mas sendo reais. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Quero que vejamos várias passagens nos Salmos que falam sobre a importância de ser aberto e honesto diante de Deus. Se vamos nos encontrar com Deus, temos que nos livrar das máscaras, parar de fingir, parar de brincar e enfrentar a realidade. Salmo capítulo 15, versículos 1 e 2. Este é um salmo de Davi. Ele está falando sobre se aproximar do Senhor, se aproximar de Deus. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. É interessante que ele não termina a frase com ele só fala a verdade. Porque quando pensamos em falar a verdade, entendemos que seja algo que fazemos externamente. Mas Davi está dizendo, não, isso é algo mais do que falar a verdade externamente. Davi fala de onde a comunicação começa e é no coração.
Deus permite que as pessoas se aproximem dele, habitem em seu santo monte, aquelas que falam a verdade em seus corações. Esta pessoa não está fingindo, ela não está encenando, ela é verdadeira. Vire algumas páginas para o Salmo 24 e você verá o mesmo princípio, começando no versículo 3. Salmo 24 diz: Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. A pessoa que é santa tem as mãos limpas e o coração puro, e mais uma vez, não entrega a sua alma à falsidade e não jura enganosamente. Ele não professa uma coisa e vive outra. Vamos para o Salmo 32 e você verá o mesmo princípio ali. Você se lembra quando Davi cometeu seu grande pecado de adultério e assassinato relacionado a Batseba e a seu marido? Este é um dos salmos que Davi escreveu depois, expressando o processo pelo qual Deus o conduziu, desde encobrir seu pecado até descobrir e revelar o seu pecado. Ele diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Quem vai encobrir esse pecado? Vamos ver nessa passagem que, se encobrirmos o pecado, nós não somos abençoados. Mas se o trouxermos para a luz, então Deus o encobrirá. Há uma diferença entre Deus encobrir o meu pecado e eu encobrir o meu pecado. Nesta semana, vamos falar sobre o perigo e o problema que surge quando tentamos encobrir nosso próprio pecado. Veremos que precisamos ser abertos e honestos com Deus e às vezes com os outros sobre o que fizemos, como falhamos, para que Deus possa encobrir nossos pecados. Então ele diz que aquele cujo pecado Deus cobre, essa pessoa é abençoada. Aquele cuja transgressão é perdoada, ela está apagada, está coberto. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Salmo 32, verso 2. Sem hipocrisia, sem duplicidade, sem fingimento, sem encenação. Essa pessoa é abençoada. Então Davi, no versículo 3, diz que ele nem sempre experimentou essa bênção. Ele diz: quando me mantive em silêncio, quando me recusei a falar a verdade sobre o meu pecado a Deus e aos outros, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Salmo 32, versos 3 e 4. Essa é uma imagem da convicção de Deus. Se você não entende essa frase, pode significar que você não seja um filho de Deus, porque se você for um filho de Deus, você já passou por momentos em que a convicção de Deus foi tão pesada sobre você por causa do seu pecado, que você ficou quase sem poder respirar. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, 4. O que acontece no versículo 5? Diz assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Veja, esta é uma mudança de coração. Inicialmente, ele disse: eu fiquei em silêncio,
Eu não queria que ninguém soubesse o que eu tinha feito. Eu encobri meu pecado, fiquei calado sobre isso. Mas então, depois que a sua convicção pesou sobre mim, eu não aguentei mais. Saí para a luz. Eu disse: estou ficando limpo, estou sendo honesto. Eu reconheci meu pecado diante de ti. Veja quantas vezes você vê esse conceito. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Salmo 32, verso 5. Isso é a confissão. Reconhecer a verdade. Concordar com Deus. Chega de se esconder, de se encobrir, de encenar, de fingir, de tentar deixar uma impressão melhor nos outros ou em Deus. Não é uma tolice pensar que poderíamos deixar uma impressão melhor em Deus daquilo que é honesto e verdadeiro? Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Mas ser verdadeiro sobre nosso pecado e ser verdadeiro sobre nossa condição espiritual requer confissão. Veja, Deus cobrirá com o sangue de Cristo e com a sua misericórdia e com o seu perdão tudo o que estivermos dispostos a descobrir e a revelar. Mas tudo o que encobrirmos, Deus será forçado a descobrir e a expor. Agora, você prefere descobri-lo e deixar Deus encobri-lo? Ou você prefere mantê-lo encoberto e forçar a Deus a descobrir e a expor o seu pecado? Provérbios 28, versículo 13, é um versículo crucial aqui, um versículo chave. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa. Isso é o oposto de ocultar. Não se escondendo mais, não fingindo mais, não encobrindo mais, mas confessando. Mas quem os confessa e os abandona, obterá misericórdia. Provérbios 28, 13. Escutem, vou dizer a vocês, mulheres, e isso ajuda a me motivar a caminhar para a luz, a viver uma vida de honestidade transparente. Entenda que de qualquer maneira, tudo vai ser exposto um dia. Tudo virá à tona no julgamento. A coisa que você está escondendo do seu marido, a coisa que você acha que ele nunca vai descobrir, a coisa que você está escondendo de seus pais, a forma como você pecou contra um chefe e roubou tempo ou dinheiro ou posses, ou seja o que for, a coisa que você fez 15 anos atrás, a coisa que você pensou que era tão pequena, mas que atormenta a sua consciência. Se você não trouxer esta coisa à luz e confessar, um dia ela virá à tona. Há tantas escrituras que nos dizem isso. Jesus disse: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 2. Pense nas partes secretas e encobertas de sua vida, seu passado, seu presente, um emaranhado emocional em que você está envolvida na internet, um relacionamento por e-mail. Isso está acontecendo aos montes com mulheres cristãs. Você acha que está se escondendo? Você acha que está encobrindo? Você acha que seu marido nunca vai descobrir? Pois é, Jesus disse que nada está encoberto
que não será revelado. Nada que está oculto que não será conhecido. O autor de Hebreus fala do tipo de Deus com o qual estamos lidando. Ele diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 13. Sim, prestaremos conta. Agora, isso é assustador, a menos que você aprenda a viver hoje à luz do julgamento final, a viver hoje à luz da eternidade. Uma das características marcantes dos períodos de avivamento na história, dos momentos dos grandes despertamentos, é que as pessoas muitas vezes ficavam inundadas por um senso de eternidade, um senso de julgamento. Elas ficavam tão convictas dos pecados que estavam escondendo, que as coisas que pensavam ser pequenas ou inconsequentes, de repente, se tornavam enormes a seus olhos. Elas começavam a clamar a Deus em confissão e, quando necessário, confessando também àqueles contra quem haviam pecado, dizendo: pequei, não sou a pessoa que você pensava que eu era. Tenho sido um hipócrita, uma farsa. Não sou esse grande cristão que você pensa que eu sou. Eles foram honestos com Deus e com os outros sobre seu pecado. Se você quer experimentar o verdadeiro avivamento, você precisa estar disposta a ser honesta com Deus, ser honesta com seu cônjuge, ser honesta com os outros. Admito que pode custar caro confessar, pode ser doloroso sair para a luz e ser honesto. Mas eu quero te dizer isso. No final das contas, fica muito mais caro encobrir, muito mais caro fingir e enganar. No outro salmo que Davi escreveu como penitente após seu grande pecado, o Salmo 51, no versículo 6, ele diz a Deus: sei que desejas a verdade no íntimo, nas partes ocultas, no lugar mais íntimo do meu coração. Então eu quero te perguntar uma coisa. O que é que você está encobrindo? O que é que você está escondendo? O que é que você espera que ninguém descubra? Pode não ser um grande, enorme pecado como as pessoas medem os pecados, mas há algo em sua vida ou algumas coisas sobre as quais você não tem sido honesta com Deus e com as pessoas afetadas por isso? Se você está encobrindo o seu pecado, a palavra de Deus diz que você não prosperará. Deus diz que Ele deseja, anseia, insiste na verdade no coração interior. Em pelo menos 4 ocasiões diferentes nos evangelhos, as Escrituras fazem questão de dizer que Jesus conhecia os pensamentos deles. Agora, esse fato é assustador se você pensar sobre isso. Jesus conhece o nosso pensamento antes mesmo de verbalizá-lo, ou mesmo que se nunca o verbalizarmos. Às vezes estou sentada na igreja fazendo anotações, dando a aparência de que estou absorvendo tudo, mas minha mente está em 1 milhão de quilômetros de lá, ou está focada no que as outras pessoas estão pensando sobre mim, ou em como vou lidar com isso, ou em algo que está acontecendo no meu coração que é muito diferente da minha aparência externa.
Você pode estar conversando com alguém, sorrindo, mantendo essa conversa amigável, pensando que essa pessoa é tão chata ou fala demais. Eu realmente não gosto dela, mas você está sorrindo. Você consegue pensar em lidar com o Salvador, que conhece nossos pensamentos e que um dia diz que vai expor tudo o que encobrimos? O que significa andar na luz? Significa viver na presença daquele que conhece nossos pensamentos. O Salmo capítulo 90, no versículo 8, diz: Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Não há nada que eu tenha feito, nada que eu esteja fazendo agora que ele não saiba. Sua luz é como um holofote diferente de tudo que podemos imaginar aqui nesta terra, que procura as partes mais profundas, os cantos de nossos corações, as coisas que achamos que ninguém mais sabe. Ele sabe. Ele os examina com sua luz. Jesus disse àquela mulher no poço: vai e busque o seu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: eu sei. Você teve 5 maridos, e o homem com quem está vivendo agora não é seu marido. É João 4, 16 a 18. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Ele continuou falando com ela que aqueles que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: se você vai vir a mim, se você vai ter um relacionamento comigo, você tem que estar disposta a vir a mim em verdade. Não há nada em meus pensamentos que Deus não saiba, mas Ele quer que eu seja honesta com Ele sobre o que Ele sabe ser a verdade. Isso é humilhante, isso é difícil. Isso faz parte do processo de lavrar a terra sobre o qual falamos algumas semanas atrás. Preparar o nosso solo para o avivamento, sendo reais, sendo honestas. Há uma analogia usada no Evangelho de João e na primeira epístola de João em relação à luz. João, o discípulo amado, fala sobre isso em 1 João capítulo 1. Ele diz no versículo 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há nele treva alguma. A luz revela tudo que a escuridão esconde. A escuridão esconde, a luz revela. Trazer algo à luz. O que isso significa? Significa expor. João está dizendo: aqui está o ponto de partida. Deus é luz. Ele vê tudo. Não há escuridão nele. Não há nada que ele não saiba. João continua a falar sobre a luz nos próximos versículos. Na verdade, Roy Hession escreveu sobre isso em seu livro We Would See Jesus, que se chama Queremos Ver a Jesus. Ele fala sobre 3 etapas pelas quais nos tornamos progressivamente mais enganados à medida que nos afastamos da luz. Primeiro, no versículo 6, diz: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Então aqui está o primeiro passo na progressão para longe da luz. Mentimos e não praticamos a verdade. Isso é, damos uma impressão de nós mesmos que não é verdadeira. Podemos não dizer uma mentira, mas praticamos uma mentira. Nós encenamos, usamos uma máscara, queremos esconder a verdade sobre nós mesmas. Não praticamos a verdade, estamos vivendo uma mentira. Mentimos pelo que dizemos e, às vezes, mentimos pelo que não dizemos. Então, estamos enganando os outros dessa maneira.
Nós somos especialistas nisso, né? Podemos fazê-lo em nossas próprias casas, com as pessoas que nos conhecem melhor. E certamente o fazemos quando vamos à igreja. Mas não termina por aí. Nós enganamos os outros, mas conforme o versículo 8, chegamos ao ponto de enganarmos a nós mesmas. O versículo 8 diz: se afirmarmos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. O que acontece é que vivemos uma mentira por tanto tempo que começamos a acreditar na nossa própria mentira. Começamos enganando os outros e acabamos nos enganando a nós mesmas. Então nós pensamos assim: eu não fiz nada tão ruim assim. Eu não sou ciumento ou orgulhoso como as outras pessoas são. A maioria dos cristãos pensa que está indo bem. Eu tenho algumas lutas, mas não como aquela outra pessoa. Nós nos enganamos e a verdade não está em nós. E o pior de tudo, no versículo 10 diz: se dissermos que não pecamos, ou seja, se encobrirmos a verdade, se encobrirmos nossos pecados, se nos recusarmos a sair para a luz e se dissermos que não pecamos, o que estamos fazendo? Fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Chegamos ao ponto em que não apenas enganamos os outros, agora estamos enganando a nós mesmas. Passamos a acreditar que estamos bem, porque nos comparamos com outros. Então chegamos ao lugar onde Deus aponta o dedo para o nosso coração e diz: você é uma mentirosa. Você é cobiçoso. Você tem um coração imoral. Você é egoísta. Você é orgulhosa. E nós respondemos: quem? Eu? O que estamos fazendo? Estamos dizendo: Deus, o Senhor não conhece a verdade. Deus, o Senhor é um mentiroso. Não falaríamos assim, mas é basicamente isso que estamos dizendo. Portanto, nossa necessidade básica, nossa primeira necessidade ao experimentar o avivamento é ver a verdade sobre Deus, ver a verdade sobre nós mesmas, ver a verdade sobre o nosso pecado como Deus o vê. Jesus disse a Nicodemos em João, capítulo 3, versículos 20 a 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Você percebeu o contraste aqui? Dois tipos diferentes de pessoas. Em primeiro lugar, aqueles que fazem coisas más. O que é característico deles? Eles não querem vir para a luz, eles não querem se expor, resistem à luz. Eles não querem estar na luz porque isso irá expor suas ações. Aqueles que fazem o que é mal. Agora, você pensaria que o oposto daqueles que fazem o que é mal seria aqueles que fazem o que é correto e bom. Mas não é isso que o versículo diz. Primeiro, fala sobre aqueles que fazem o que é perverso e depois o contraste é aquele que faz o que é verdadeiro. O que é verdadeiro vem à luz. Andar na verdade, andar na luz. Isso é o oposto de fazer o que é mal.
Deus não está desejando que façamos mais coisas boas. E nem que nos esforcemos mais para sermos melhores cristãos que dizem, eu vou ser bom, vou fazer o que é certo. Não. Deus diz, não, eu quero que você seja sincero sobre quem você é, sobre a condição do seu coração. Comece com a primeira coisa que Ele está lhe mostrando. Ande na luz sobre isso. Fale com Deus sobre isso. Concorde com Ele. Conte a outra pessoa. Isso é humilhante. Quanto mais você se humilhar, quanto mais você andar na luz, mais luz Deus te dará. Você diz, deve haver algo a mais do que isso. Algo mais? Sim, mas você aprende a amar, andar na luz. Porque, lembre-se, que aquele que confessa e abandona seu pecado terá misericórdia. Você está andando na luz? Você vive na luz? Você está vivendo uma vida aberta, transparente e honesta diante de Deus e dos outros? Você está vivendo a verdade, como Jesus disse a Nicodemos? Existe alguma coisa em sua vida que você não gostaria que fosse trazido à luz? Algo que você não gostaria que fosse exposto? Então, minha irmã, leve-o para a luz, antes que Deus tenha de colocá-lo na luz. Humilhe-se perante Deus. Você precisa procurar o seu cônjuge, seus pais, um chefe, um colega de trabalho, um pastor, alguém para quem você mentiu? Você encobriu, você fingiu, você encenou. Você não foi honesto com Deus e com os outros sobre alguma parte de sua vida ou algumas partes da sua vida, sobre atitudes, ações, palavras, comportamentos? Eu não sei o que está no seu coração e você não sabe o que está no meu, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, se somos filhos de Deus. E Ele convence. Ele acende a luz. Ele diz, agora é hora de lidar com isso. Então, não fuja da luz. Não fique ressentido, não resista. Corra para a luz, porque é onde Deus está. Isso é quem Deus é. Você quer se aproximar de Deus? Saia para a luz e pratique a verdade. Parece tão livre e alegre caminhar para a luz. Espero que você haja conforme as palavras que acabou de ouvir de Nancy DeMoss Wolgemuth. O programa de hoje dá um resumo da alegria que vem quando você experimenta o avivamento, quando você vem para a luz e abraça a honestidade. Honestidade é um dos tópicos que Nancy aborda no livro Buscando a Deus. Descubra a alegria do reavivamento pessoal, humildade, honestidade, arrependimento e santidade. Se o programa de hoje te ajudou, obtenha uma cópia de Buscando a Deus e continue crescendo nessas áreas. Para mais detalhes sobre como adquirir o livro, acesse www.avivanossoscorações.com/recursos/livros. Uma atriz estava crescendo na igreja. Ela não era o tipo de atriz que subia no palco. Seu trabalho era bem mais sutil. Bom, semana que vem descobriremos por que ela experimentou tanta alegria quando finalmente tirou a fantasia. Espero que você possa voltar para a série Buscando a Deus no Aviva Nossos Corações. E se você está gostando do ensino bíblico oferecido pelo Aviva Nossos Corações, sabia que há outra oportunidade chegando em setembro para você desfrutar de um banquete com ensinos bíblicos? Me refiro à 9ª Conferência True Woman, que acontecerá de 22 a 24 de setembro. Você já se inscreveu? Se não, aqui está o que você precisa saber.
A conferência acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro de 2022 em Indianápolis ou online via transmissão ao vivo. O tema é Heaven Rules, ou seja, o céu reina. Sei que este mundo pode e provavelmente parece estar fora de controle. Então, nosso desejo para essa conferência é focar na verdade de que Deus está sempre em seu trono. E essa verdade inabalável nos mantém ancorados durante cada tempestade. Estamos muito animadas com cada palestrante que falará neste evento. Você pode se inscrever e encontrar a lista completa de palestrantes, e são muitos, no nosso site www.avivanossoscorações.com/eventos/truewoman22. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.